Cinética química, fatores que afetam a velocidade das reações. Existe o interesse de fazer com que as reações que participam dos processos produtivos ocorram mais rapidamente, né? Afinal, tempo é dinheiro, né? Bem como também é interessante fazer com que as reações que prejudicam a qualidade de vida ocorram mais lentamente, sejam evitadas ou cessadas, né? Fazer com que elas parem. Então, a conhecer os mecanismos que podem fazer uma reação química ser mais rápida ou mais lenta ou cessar é uma coisa de interesse econômico, inclusive uma questão de segurança, né? O Corpo de Bombeiro, muitas das técnicas que eles utilizam no combate a incêndio, coisa e tal, são baseados em princípios físicos e químicos. Importante evidenciar, não é porque uma reação acontece mais rapidamente que ela vai gerar mais produto. A quantidade de produto gerada só depende da quantidade de reagente que está disponível para a reação, né? Pode demorar mais, ser mais lento, mas aquela quantidade de reagente vai ser atingida. A gente tem aqui, ó, no gráfico, a concentração dos produtos em duas situações diferentes. A gente nota que em B foi atingido o máximo da quantidade de produtos antes, ou seja, o caminho aqui traçado por B representa o caminho mais rápido. O caminho que está o tracejado aqui do A, ele vai chegar na quantidade máxima de produto lá na frente, bem depois do B. Então, é o caminho com que a reação foi mais lenta, né? Primeiro fator que afeta a velocidade. Aqui eu tenho uma montagem para fazer uma fogueira e aqui eu tenho uma outra montagem para uma fogueira também. Qual fogueira vai queimar a madeira mais rápido? Número 2. Por quê? Porque ela deixou abertura para entrar oxigênio, para o oxigênio ter contato com a madeira que está queimando, né? Porque a madeira é o combustível, o oxigênio do ar é o comburente. Então, se eu deixo o acesso para o oxigênio entrar, eu tenho que essa madeira ela tem uma maior superfície de contato com o comburente. Então, vai ser a queima mais rápida, né? Se eu pegar um comprimido efervescente e colocar inteiro na água, e no outro experimento, em paralelo, eu pegar o comprimido efervescente e triturar, qual que vai ser o consumo mais rápido? Aquele triturado. Por quê? Porque tem muito mais superfície de contato do reagente com outro reagente, no caso, o comprimido com a água, né? Então, o comprimido triturado ele vai ser consumido mais rapidamente. Então, fica aqui um macetezinho, aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade da reação. Por que sempre pede para a gente mastigar bem os alimentos, né? Primeiro porque mastigando bem, a gente demora mais para comer. Demorando mais para comer, dá tempo de o cérebro receber aquela mensagem de saciedade e a gente não come tanto. Outra razão é o quê? Como o alimento vai ser triturado, a digestão dele vai ser mais rápida. Por quê? Porque tem uma maior superfície de contato. A reação que representa a digestão vai ser mais rápida. Aqui não é uma reação química, mas é um exemplo do nosso dia a dia. Se eu pegar quantidades iguais, né, massas iguais de açúcar cristal ou açúcar refinado, na mesma quantidade de água, qual que vai dissolver mais rapidamente? Vai dissolver mais rapidamente o refinado. Por quê? Porque tem maior superfície de contato do açúcar em relação à água, né? A temperatura. A temperatura é um fator importante para aumentar a velocidade das reações. Tem até uma regra prática de Van 't Hoff que diz o seguinte: a cada 10 graus que eu aumentar de temperatura de uma reação química, a cada 10 graus eu dobro a velocidade da reação, né? Então, a regra é: aumenta a temperatura,
aumenta a energia cinética das moléculas que colidem mais vezes e de forma mais violenta, o que faz com que o complexo ativado seja atingido mais vezes e eu tenha a velocidade de reação aumentada. Se eu tenho a elevação da temperatura, é mais fácil para as moléculas atingirem essa energia de ativação necessária para a reação acontecer. Eu quero cozinhar mais rápido uma carne, uma batata. Cozinhar a carne é uma reação química, o cozimento é uma reação química. Na panela de pressão, eu atinjo temperaturas mais elevadas do que nas panelas comuns. Consequentemente, o cozimento acontece mais rapidamente do que nas panelas comuns. Estado físico. Eu tenho sólido, líquido e gasoso. Qual dos estados tem mais mobilidade nas suas moléculas? O estado gasoso. Qual tem menos mobilidade? O estado sólido. E o intermediário é o estado líquido. Para que eu tenha reação química, eu preciso que as moléculas colidam. Então, eu ter mobilidade vai facilitar muito a ocorrência da reação. Então, eu posso dizer que as reações mais rápidas acontecem nos sistemas gasosos, depois nos sistemas líquidos e posteriormente no estado sólido. No estado sólido é bem problemático, por quê? Porque as partículas estão muito presas, né? Então as reações costumam ser muito lentas, né? Catalisador. Catalisador é um negócio importante no mundo moderno. O que é o catalisador? Ele é uma substância que ela vai ser colocada junto com os reagentes para fazer com que a reação aconteça mais rápido, ganhar tempo. E o catalisador é interessante a forma de atuação dele, porque aqui está o perfil de uma reação realizada sem a presença do catalisador. E aqui o perfil da mesma reação com a presença do catalisador. O que a gente nota? A única diferença está aqui na altura da barreira de energia. A gente nota que quando eu tenho a presença do catalisador, a energia de ativação é menor do que quando eu não tenho catalisador. Então, aqui nessa representação eles mostram os dois perfis separadamente, mas os perfis com catalisador e sem catalisador costumam aparecer no mesmo gráfico. Então, o que eu noto? O degrau dos reagentes é igual, o degrau dos produtos é igual para os dois processos, né? Só que sem catalisador a energia de ativação é maior e com catalisador a energia de ativação ela vai ser menor. Consequentemente, a reação vai ser mais rápida. Então, a função do catalisador é agilizar, acelerar, fazer com que a velocidade da reação aumente. Só que o catalisador é aquilo que eu falei no início. Ele faz a reação acontecer mais rápido, mas ele não consegue fazer a reação render mais. A reação dar mais produto. A quantidade de produto, ela é o quê? É uma função de quanto de reagente eu estou disponibilizando para a reação acontecer. Se acontece mais rápido ou mais lentamente, não importa. A quantidade de produto gerado vai ser a mesma. Catalisador eu tenho o heterogêneo e o homogêneo. O que é o heterogêneo? O heterogêneo, tá vendo aqui, ó, os reagentes. Um deles está adsorvido na superfície de um metal e o outro se aproxima, sofre a reação e o produto vai embora. O catalisador aqui, ele não está na mesma fase em que os reagentes. Ele é um catalisador heterogêneo. Ali eu tenho uma reação que é em fase gasosa, o sólido está em contato com o gás, mas ele só fornece a superfície dele para a reação acontecer. Então, nesses casos, a gente fala que a catálise é heterogênea. Catalisador e reagentes, produtos, não estão na mesma fase. Catálise
homogênea. Eu tenho aqui a transformação do SO2 e de O2 em SO3, que acontece mais rapidamente se eu tiver NO2 na mesma fase que esses gases, né? Então, reação em fase gasosa, eu tenho um sistema homogêneo. O NO2 é um catalisador homogêneo, catálise homogênea, e uma característica é que no final os catalisadores são restituídos tal qual eles estavam no início da reação, eles não são consumidos na reação. Uma curiosidade, existem substâncias que podem dificultar a ação dos catalisadores, tornar mais difícil a ação dos catalisadores, ou mesmo não permitir que o catalisador funcione, que essas substâncias muitas vezes são chamadas de venenos. Finalmente, a concentração, né, que é, junto com a temperatura, o outro fator mais importante em termos de condição de eu fazer a reação acontecer mais rápido. Já que eu me baseio em teoria das colisões diz que tem que acontecer a colisão entre os reagentes, quebra de ligação, formação de outra, para que eu possa ter a reação química acontecendo. Então, o que acontece se eu aumentar a concentração? Daqui a concentração mais baixa, daqui a concentração mais alta. Maior quantidade de moléculas reagentes quer dizer que eu tenho maior proximidade entre os reagentes que precisam colidir e a abundância, né? Tem muitas moléculas, então eu obtenho mais colisões. Se eu obtenho mais colisões, eu vou ter uma velocidade de reação mais alta. Uma curiosidade, né? Para situações de reações entre gases, se eu pegar e aumentar a pressão sobre o sistema, eu vou ter o mesmo efeito pela contração do volume de um aumento de concentração. Então, se eu tiver uma reação em fase gasosa, chegar lá e pressionar o sistema, fazer o sistema ficar num volume menor, eu estou aproximando os reagentes, fazendo com que eles se encontrem mais fácil, e eu acelero, então eu aumento a velocidade da reação. Certinho?